te apresentar a doutora Clarita Costa Maia, né, advogada, membro da Société Suisse Detroit. Vê se está certo, doutora. Detroit Internacional. Também membro aí do nosso grupo da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, né, doutora Clarita? E a gente está com uma pauta muito interessante, um tema sobre litígios internacionais, e são perguntas extremamente importantes, difíceis, mas eu tenho certeza que a doutora Clarita vai enfrentar da melhor maneira possível esse tema. Se quiser que eu já entre no tema, doutora Clarita, como você quiser. Eu quero primeiro agradecer você, o espaço, doutor Thomas, o espaço que a Ibrachina está me dando para trazer um outro olhar a respeito desses temas que estão sendo explorados de certa maneira, mas acredito que não na sua completude. Espero que não é a intenção aqui dar um panorama final sobre nenhum dos tópicos abordados, mas alguns questionamentos que não têm sido colocados usualmente. Tá. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Eu sei que ela é super difícil de enfrentada. Quais são as ações contra a China nas jurisdições nacionais até o presente momento, doutora Clarita? Tudo começou nos Estados Unidos, né? No estado da Flórida, para surpresa das pessoas, porque na sequência as outras ações foram basicamente quase todas patrocinadas por partidários do Partido Republicano. Essa primeira é de um escritório, Berman Law Firm, que tem um ex-senador democrata e um irmão do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Tá. Em seguida, foram abertas 4 class actions, sendo que duas são principais nesse mosaico que eu gostaria de apresentar. Então, teve essa do estado da Flórida, teve no estado de Nevada, aparentemente não há nenhuma inclinação ideológica, não consegui pelo menos tatear isso. Na Corte Federal do Texas, aí muito claramente um advogado que é um militante republicano muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Larry Klayman, que tem inclusive 2 ONGs, enfim, né, de matiz, né, bastante conservador, entrou com uma outra ação. Depois o estado do Missouri, cujo governador é do Partido Republicano, entrou com uma ação também, e o Mississippi, cujo governador também é do estado do Partido Republicano, também ameaça entrar com uma ação, né? As cifras são imensas. Milionárias. O que é importante destacar é que até os analistas jurídicos norte-americanos, eles demonstram que há uma previsão de fracasso de todas essas ações. Isso porque existe uma dificuldade de elemento de prova, né? A maior parte dessas ações se baseiam em notícias jornalísticas que configuram um mosaico muito mal acabado, né? Sem nenhuma investigação de campo de verdade, e sobretudo porque há uma lei de imunidade dos soberanos estrangeiros nos Estados Unidos. É uma lei federal que foi criada em razão do fato de que os Estados Unidos, como todos os países, antigamente garantiam uma imunidade aos soberanos e representantes total, né, como instruída pela Convenção de Viena de Relações Diplomáticas e Consulares, e por ser, de fato, um receptor de capital internacional, de missões diplomáticas, começou a ter problema com isso. Houve, inclusive, em Washington, um assassinato de um chefe de Estado de um país, salvo o melhor juiz africano. Isso gerou uma série dessas exceções. Na tese, de acordo com o argumento de quem pleiteia, né, essa responsabilidade, elas seriam cabíveis ao Estado chinês. A primeira exceção seria a exceção da atividade comercial, ou seja, quando o Estado desempenha... Vou pedir paciência de vocês, porque eu acho que o meu sinal aqui não está muito bom, para e volta, né? Essas exceções chegaram a ser cogitadas num caso envolvendo o Estado da Argentina, nos anos 90, né? São as exceções de atividade comercial. Primeira delas, né, quando um país desenvolve um papel de mercado que não é um papel de império, não é um papel de país. O que aconteceu no caso da Argentina? Ela, por meio de um programa para assegurar a capacidade exportadora dela nos anos 90, fez um programa de seguro cambiário, né? E quando, isso foi anos 80,
não anos 90, perdão. E quando houve a maturidade dos contratos, ela não tinha reservas internacionais. Isso prejudicou muitos investidores norte-americanos que levaram a jurisdições estaduais e o caso subiu para a Suprema Corte norte-americana e foi decidido que sim, que a Argentina tinha responsabilidade porque tinha agido ali como um agente de mercado, né? Só que esse é um argumento muito tortuoso para ser aplicado no caso da China, né? De acordo com o estado do Missouri, a China estaria, por meio do seu sistema de saúde, por meio também do sistema de comunicação, de certa forma, agindo aí como um agente econômico. Só que é uma coisa um tanto estranha, porque todos nós sabemos, ou eles deveriam saber, que desde o início dos anos 2000, a China abriu o seu mercado interno ao investimento internacional na área hospitalar. Então, do que ele fala? O sistema de saúde da China? Né? Quer dizer, são argumentos realmente muito mal construídos, né? E objeto de muita crítica, até mesmo pela comunidade jurídica norte-americana, né? Existe uma possibilidade de que se leve um bill para emendar essa lei de imunidades dos estados soberanos estrangeiros, né, que se emende, que se amplie, que de certa forma tornar possível esse litígio. Só que existe uma tramitação legislativa. Hoje a Câmara de Representantes é dominada pelos democratas, que como bloco são contra esse tipo de abordagem, muito beligerante com relação à China. Então, a possibilidade disso realmente ser aprovado é baixíssima. Agora, o que quer os Estados Unidos com esse tipo de argumentação, né? O que quer é levantar o poder de barganha. Não é de hoje que os Estados Unidos estão numa guerra em termos de poder internacional com a China, né? O que está por trás disso tudo é a hegemonia internacional. A China é um novo competidor, é um novo desafiador internacional, e a China tem uma grande competitividade econômica. Então, o que aconteceu é que hoje eles usam do argumento do Covid, né, como uma forma de tirar dos processos que estão sendo patrocinados por democratas. Está um think tank, eu acho importante dizer isso, eu acho importante que as pessoas saibam disso, chamado Comitê do Perigo Presente. Olha que nome, Comitê do Perigo Presente. Esse think tank foi aberto na década de 50 por partidos, pelos republicanos, com um matiz profundamente anticomunista, e desde então tem elegido a cada ano, ano e meio, 2 anos, um perigo presente, mas seria um perigo para a hegemonia norte-americana. Então era a União Soviética, depois foi Cuba, depois, enfim, e desde 2019 é a China. Esse comitê tem como um dos grandes apoiadores o senador Rubio, que em 2019 fez uma bill, ou seja, um projeto de lei para proibir compra de ações chinesas por fundos de pensão norte-americanos, negociadas nas bolsas de valores norte-americanas. Não se conseguiu até o momento. Na página desse Comitê do Perigo Iminente, eu acho muito engraçado esse nome, né? Disse que há um abaixo-assinado fortemente secundado por cidadãos americanos contra a China, né, por falta de transparência, enfim, secundando esses 2 projetos, um projeto de lei e o outro uma proposição, ambos do senador Rubio, mas não oferece o nome dos assinantes e não oferece nenhum tipo de dado, o que também, curiosamente, não é transparente, né? É um argumento complicado. E por trás, é importante também dizer que por trás desse Comitê do Perigo Iminente, já ouviu falar nesse moço? Não. Esse senhor conseguiu a façanha de ser defenestrado do doutorado de Stanford na década de 1979 e 1980. E por quê? Ele é um ativista anti-aborto, ele viajou para a China com a anuência do Jimmy Carter na época. O Jimmy Carter teve que pedir para ele entrar na China, e ele fez uma série de pesquisas sobre questões de direitos humanos, só que quando ele voltou para Stanford, o curatório notou que ele agiu de forma não ética
né? Ele violou uma série de leis locais, ele direcionou a pesquisa e ele conseguiu ser defenestrado do doutorado de Stanford. Quem conhece o sistema acadêmico norte-americano sabe que Stanford é uma Ivy League, é mainstream, ainda mais na década de 70 e 80. Para chegar a esse né, limite, é porque ele, de fato, não agiu da melhor forma possível. Então, é preciso que as pessoas entendam que por trás desse argumento todo existe, ou dessa guerra toda econômica, né, de grupos que não de hoje, têm uma pauta anti-chinesa, né? Sim. E, doutora Clarita, você sabe de alguma tentativa mais robusta de litigância contra a China junto à Corte Internacional de Justiça? Olha, não. Isso tem sido objeto de alguma curiosidade acadêmica, não muita, tá? Novamente, alguns think tanks norte-americanos, esse think tank, né, profundamente ligado às forças conservadoras, outro think tank britânico, Henry Jackson Society, também levantou a ideia de se litigar contra a China junto à Corte Internacional de Justiça. Na Alemanha se soltou uma fake news falando que a Merkel ia fazer isso, quer mais investigação e tal, todo mundo quer, a China não se opôs, a última Assembleia da OMS decidiu-se por isso, a China o que não quer e o que nenhum Estado soberano quer é que haja uma investigação unilateral. Multilateral tudo bem, mas unilateral não. Se decidiu sem problema. E no Brasil, eu particularmente fui procurada por um grupo que queria acionar a China na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu falei que não, assim, não só eu me oporia, porque não é por aí, não é esse o caminho, como não tem chance concreta, e eu não sei se eles vão procurar outra pessoa para patrocinar essa causa, né? Mas, enfim, junto à Corte Internacional de Justiça, tem alguma especulação acadêmica, com o meu telefone, alguma especulação acadêmica. O que aconteceu? Em abril, no início de abril desse ano, no blog da European Journal of International Law, um rapazinho chamado Peter Zhang, um chinês, que ganhou o diploma da Academia da Haia de Direito Internacional. Você sabe o que é o diploma? Diploma é uma espécie de prêmio, é um certificado, como se fosse um certificado de mestrado, e é uma espécie de prêmio de melhor aluno, digamos assim, né? Existe uma competição de quem conhece mais da jurisprudência internacional, sobretudo da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, e aí se dá o prêmio. O Brasil ganhou 2 vezes, para você ter ideia. Foi o doutor Vicente Marota Rangel, um grande nome do direito internacional, e eu tive o prazer de ver o brasileiro Fernando Bordim, outro menino genial, ganhando também. Pois Peter Zhang fez um artigo conciso e excelente, simplesmente fantástico, porque foi aos pontos principais do porquê que um litígio dessa sorte não teria chances de ser levado adiante junto à Corte Internacional de Justiça. Ele lista 5 argumentos principais, eu acrescentaria mais um. Tá? Eu falo aqui para vocês quais são. Primeiro, que a Constituição da OMS, ou seja, da Organização Mundial da Saúde, ela sim é submetida à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, mas não os regulamentos sanitários internacionais. Isso é verdade. Porém, haveria, né, ele vai listando uma série de hipóteses, né, haveria, por meio do artigo 75 da Constituição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a possibilidade de que o artigo seja um gancho jurisdicional, né, artigos, quaisquer disputas sobre interpretação do texto da Constituição. Isso seria possível. Lista, Dr. Zhang, e listam outros acadêmicos, um precedente da Corte Internacional de Justiça, que foi o caso de atividades armadas no território do Congo, que opôs a República Democrática do Congo e Ruanda junto à Corte Internacional de Justiça. Ocorre que algumas pessoas têm mencionado erroneamente, Dr. Zhang mencionou acertadamente, mas outros que o copiaram estão fazendo erroneamente. Porque aventou o Congo que haveria esse jurisdictional hook, né? Mas não há. A própria Corte Internacional de Justiça falou, olha, é o seguinte, existe quando há uma dúvida
dúvida de interpretação, vocês não me apresentaram essa dúvida. E 2, vocês precisam esgotar os meios não litigiosos de solução de conflitos, mediação, bons ofícios, etc., né, que são parte da OMS, né, da Constituição da OMS. Isso não foi feito, né? Então, vamos supor, na hipótese de se admitir, né, de se ter que usar o artigo 75, primeiro, que não houve até o momento, né? Nenhum país desses mais vociferantes contra a China sugeriu um litígio, uma solução negociada de controvérsias, né? Mas vamos supor, aceita o artigo 75, vamos supor na hipótese de que esses bons ofícios, mediação, arbitragem até fossem esgotados e a Corte Internacional de Justiça fosse acionada. A arbitragem ela tem uma execução, sobretudo a arbitragem internacional compulsória, né? Não sei o que sobraria para a Corte, mas tudo bem. Vamos supor que isso tudo fosse esgotado. Qual seria o substrato? Os artigos 21 e 22 da Constituição da OMS. O que dizem? Artigo 21, falam da autoridade da Assembleia da OMS em fazer regulamento sanitário internacional, e o 22 fala do dever dos membros de implementar. Mas aí vem a grande questão. Qual é a capacidade de se provar, quais são as provas de que a China não implementou o regulamento sanitário internacional, sendo que há muitos dos dispositivos que são programáticos, porque se nós formos julgar China por um crivo muito, digamos assim, rigoroso, nós vamos ter que julgar todos os países. Ora, não é um grande tema o não acesso popular ao sistema de saúde nos Estados Unidos, aqui, assim também no Brasil, em toda parte do mundo. Então, do que nós estamos falando exatamente? Estamos falando do dever de informar, aí uma cronologia correta dos fatos indica que houve sim o atendimento os argumentos que ele levanta. Agora, um outro argumento que eu trago é o desafio probatório. Por quê? Né? Assim, me causa muita espécie, doutor Thomas, nós estávamos conversando na oportunidade da reunião da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, do Conselho Federal da Ordem, me causa espécie algumas menções. Voltou? Voltou? Por parte de acadêmicos muito importantes, né? Eles mencionam o artigo 6 e 7 do Regulamento Sanitário Internacional como provas cabais de que a China não teria cumprido o seu papel de informação. Mas isso é muito estranho. Veja bem, vamos ler, e eu vou ler para vocês na totalidade. Sim, Rodrigo, travou e vai travar um pouquinho mais, parece. Por favor, tenham paciência comigo. O artigo 7º do Regulamento Sanitário Internacional fala o seguinte, que o compartilhamento de informações durante eventos sanitários inesperados ou incomuns é submetido à seguinte hipótese. Caso um Estado-parte tiver evidências de um evento de saúde pública inesperado ou incomum dentro de seu território, independentemente de origem ou fonte, e que possa constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional. Quer dizer, não é qualquer emergência. Se a emergência puder ficar no território brasileiro, chinês, norte-americano, não há dever de informação. Nossa, não há, isso está sendo erroneamente publicado. Artigo 6º, que o antecede, portanto, fala que o dever de informação tem que seguir um organograma que consta do anexo 2 dos regulamentos. Vamos aos anexos 2, e eu convido a todos os que forem assistir esse vídeo a procurarem no site da Anvisa a versão em português do Brasil, porque tem um português de Portugal, com o regulamento na sua versão de 2005. Verá duas coisas curiosas, né? Olha o organograma do artigo 2. Instrumento de decisão para avaliação e notificação. Olha a ordem, né? Eventos detectados pelo Serviço Nacional de Vigilância. Ponto 1. Qualquer... Não era uma doença nova.
qualquer evento com importância, com potencial importância para a saúde pública, cai nesse segundo. Aí vai no segundo crivo. O impacto do evento sobre a saúde pública é grave? Até então não se sabia. Se sim... Era desconhecido. Era desconhecido. Se sim, o evento é incomum ou inesperado, se sim, notifica. Se não, e veja, estava-se na possibilidade de ser uma pneumonia comum, que as doenças respiratórias, sobretudo dezembro, janeiro e fevereiro, na China são muito abundantes em razão do frio, como o senhor sabe. Se não, há risco significativo de propagação internacional? Sim ou não? Se não tiver risco de propagação internacional, observa-se mais. Há risco significativo de restrições ao comércio ou viagens internacional? Sim ou não? Se não tem certeza, não notificado no atual estágio. Então, doutora Clarita, em relação àquela cronologia apresentada pelos maiores críticos da China, você então tem, aí você está explicando bem, mas você discorda, não é? dessa cronologia aí que alguns críticos têm feito sobre a China? Eu discordo, doutor Thomas. Eu assino todos os principais jornais que deram vazão à informação, né? New York Times, Wall Street Journal, que são jornais do negócio, né? Do sistema financeiro norte-americano. Ambos se reportaram, The Economist, claro, né? Não é norte-americano, é britânico. Ambos se reportaram ao jornal Caixin. O Caixin eu assino também, né? O Caixin, e quando começou a surgir tudo isso, né, essa crítica de que a China não teria falado em tempo, eu fui atrás de refazer a cronologia, porque eu me lembro que talvez estarem errando na cronologia. E estavam, isso é estranho, porque o Caixin não fala de nenhum caso antes de 17 de novembro de 2019. 17 de novembro de 2019, o Caixin fala de uma morte de mercador no mercado de molhados, mercado de peixes de Wuhan. Notifica também que há 266 pessoas em observação com uma pneumonia mais grave, né? Fala sim que há delatores, inclusive o próprio Caixin faz uma coluna que é Diário da Quarentena, de uma pessoa muito crítica ao governo chinês, e fala que os delatores avisam que médicos só entenderam que era uma nova doença no final de dezembro. Mas foi no dia 31 de dezembro que falaram, não é isso, doutora Clarita? Exatamente. Dia 30 de dezembro, aquele médico em Wuhan informa que é uma doença, faz um hashtag que fica viral, é repreendido. Mas no dia 31, e isso está em todas as páginas internacionais, a China notifica o OMS. Como tem que notificar, ou seja, um dia de diferença que deside é essa. Né? Dia 30 ficou sabendo, dia 31 houve a notificação. Eu acho que o que acontece é que as pessoas estão confundindo a cronologia com a cronologia do que houve na sala. Fez uma meia-culpa, enfim, foi muito bem sucedido. Houve um risco de pandemia naquela época, as pessoas não sabem, mas foi contido, né? A China foi muito criticada porque foi contida, porque pelas ações que desempenhou, porque organismos, né, de defesa aos direitos humanos falaram que a China estava atentando contra direitos de primeira geração, de ir e vir, etc., quando realmente todo o protocolo que hoje nós temos foi implementado na época, né? Isolamento social, quarentena, fechamento de escolas, fechamento de comércios, suspensão de voos internacionais. Isso abalou a economia da China, que, no entanto, conseguiu a famosa ascensão em U, porque, enfim, foram 4 meses em regiões isoladas e, de certa forma, os principais parceiros. Mas eu queria continuar um pouquinho na cronologia, doutor Thomas, se o senhor me permite, para ver o tanto que eu acho leviano isso, né? Então, dia 31, a notificação ao OMS. Dia 7 de janeiro, Xi Jinping pessoalmente ordena
que os oficiais locais contenham, usando todo o poder de polícia, o alastramento do vírus. O que acontece? Sim. E aí as pessoas usam como argumento para dizer que a China se atrasou. Dia 18 de janeiro, houve o aniversário de 200 anos de um banquete local no distrito de Baibutin. Tá. Esse banquete maciço, ele leva a oferecer 3.986 pratos. Então, o governador de Hubei foi, ele conteve o aviso da epidemia e ali sim, aquela feira foi a grande razão para a proliferação interna do vírus. Mas, novamente, interna. Era uma ameaça internacional, de alastramento internacional. Vamos ao organograma do anexo 2 dos regramentos sanitários internacionais a que se refere o artigo 6. Entende? Ali realmente houve a explosão da contaminação. Dia 23 de janeiro, o governo central impõe um lockdown em Wuhan. Impõe, não é mais uma decisão local. Dia 24 de janeiro, a Anistia Internacional se manifesta, eu acho muito engraçado isso, contra o lockdown, chamando de desproporcional e um atentado aos direitos de primeira geração, como tinha feito em 2003, né? Não entendendo naquele momento que era fundamental justamente a garantia dos demais direitos. E dia 25 de janeiro, Xi Jinping, numa reunião com o Politburo, assume o caso pessoalmente, tira da competência do governo local, do governador local, e assume pessoalmente o controle disso, né? Até onde me é dado saber, o governador é demitido da sua função, ele passa hoje por um processo, e você sabe tão bem quanto eu, o quanto isso é desastroso para a carreira de alguém na China, ser defenestrado do serviço público dessa forma, né? Então, essa... Oi? Humilhante. Humilhante. É humilhante, sobretudo para chinês, né? Assim, talvez o brasileiro não tenha a dimensão do quão é desonroso, né, para um chinês perder um posto público dessa forma, né? Mas o que me dá a entender, sabe, esse erro primário, sabe, Dr. Thomas, de cronologia, que realmente as pessoas estão ainda com o paradigma da SARS, do que houve na SARS em 2003, se bem intencionadas, mas eu não vejo como bem intencionadas, porque temos um hiato de... A impressão que eu tenho é que as pessoas não estão vendo a questão da pandemia sob os olhos da evolução do modus operandi da OMS, um modus operandi que foi aperfeiçoado desde a SARS até o momento. Tivemos a SARS, tivemos o Ebola. O que aconteceu tanto na SARS 2013 quanto no Ebola 2014? Algumas ações entendidas e criticadas por excessivas, particularmente no Ebola, o OMS deu uma série de recomendações que foram tidas como muito conservadoras, geradoras de histeria coletiva, gerou problema de abastecimento de alimentos, com suspensão de voos, aprofundamento dos problemas econômicos, né? O organograma do anexo 2, ele traz claramente uma preocupação com, ao máximo, preservar o comércio internacional e o trânsito internacional de pessoas. Aliás, isso é uma atenção à liberdade e o dever de informação, a liberdade de comércio e o dever de informação são dois binômios que acompanham o direito sanitário internacional desde o século XIX, quando aconteceram as 15 conferências europeias de direito sanitário, e direito sanitário passou a ser considerado um ramo do direito internacional administrativo, o direito sanitário internacional. Então, tudo isso, toda essa lógica jurídica, toda essa lógica do organograma do anexo 2 é para sim prevenir, mas para não dar tiro de canhão em mosca, se é que é mosca, porque pode acontecer de fato um dano econômico. E então tem esse tripé, né, doutora Clarita, a relação do comércio, transporte de pessoas e a saúde das pessoas, né? A OMS tem que olhar isso.
E qual que é na sua opinião, qual que é a responsabilidade da OMS? Eu não colocaria a responsabilidade da OMS, sabe, doutor Thomas? Eu acho que a responsabilidade é da comunidade internacional. Não é de hoje, é de 2003, quando aconteceu a SARS, mas, sobretudo, de 2014, ou seja, faz 6 anos que todos nós sabemos, todos os juízes internacionalistas, que o regime internacional de saúde precisa ser mudado. O que sempre foi colocado, a OMS não tem dinheiro para cumprir com as suas metas. A OMS arrecada muito mais por meio de doadores internacionais, como a Fundação Clinton, como a Fundação do Bill Gates e outras, né, que doam ostensivamente ou anonimamente, do que por meio dos países, né, parte da ONU. Eu acho que foi 2016, a OMS só estava com 80% do orçamento necessário para a manutenção das suas atividades básicas. Então, é uma responsabilidade da OMS ou é uma responsabilidade da comunidade internacional que nunca teve vontade política de mudar as regras do multilateralismo ou de dar força ao OMS ou de fato cooperar internacionalmente para que os países que tenham sistemas de saúde ou informação aquém do que se espera ficarem no padrão que é esperado e que traz segurança para todos. Então, eu acho que nesse ponto existe uma hipocrisia muito grande, se o senhor me permite dizer, sabe? Porque, por exemplo, a Universidade de Harvard lançou um curso que eu sugiro a todos, um curso online gratuito sobre o que aconteceu no Ebola. E ali todos os principais participantes da contenção do Ebola avisaram que todas as falhas do sistema da OMS e dos sistemas de saúde dos países era um ponto a ser trabalhado, porque muito provavelmente com a intensificação da globalização teríamos uma pandemia e ela seria de alta gravidade. Se fale que não, peraí, a OMS não funciona, então já que não funciona, vou tirar dinheiro do OMS. Quer dizer, como resolver agravando o problema? E aí, na sua opinião, a saída dos Estados Unidos como país membro da OMS, como é que você vê isso daí, doutora Clarita? Olha, vai levar um tempo, né? Denúncias de tratados internacionais, em geral, exige um ritual, né? Primeiro uma notificação e depois um período de 1 ano, 6 meses, em regra 1 ano para que se saia, né? Eu realmente não me lembro qual é o artigo geralmente final da Constituição da OMS sobre denúncia de tratados. Mas é isso. Existe uma chance do Trump não ser reeleito. E isso sequer acontecer, digamos assim. Mas o sinal é ruim. É claro que é ruim. É um sinal de enfraquecimento do multilateralismo. Quando nós vemos intelectuais de gerações tão diferentes, como Henry Kissinger, que durante um governo republicano foi a pessoa, o secretário de Estado, responsável pela reabertura das relações entre Estados Unidos e China, e o Yuval Noah Harari, um israelense historiador, falando que o que nós precisamos para sair da crise é o aumento, é o fortalecimento. O que precisamos hoje em dia é, sim, uma ONU ativa, uma OMS ativa e forte. Não é, de fato, o enfraquecimento dela, nem a invenção da roda no meio da jornada. É realmente ter a serenidade de estancar o problema e depois rever, fazer uma engenharia reversa e rever o que aconteceu e o que foi errado e ter a coragem e o compromisso político para mudar o multilateralismo e mudar a OMS. E doutora Clarita, se você pegar a história, você está falando do Henry Kissinger, eu acho que ele foi em 1972 para a China, ele fez um bom relacionamento com o governo da China, e eu acho que 1 ano depois foi o Nixon para lá, para a China. E o Nixon que fez um belíssimo trabalho com os Estados Unidos, com a China, e depois, em 1974, mais ou menos, veio o Geisel. O Brasil também reatou a amizade com o Brasil, com a China lá naquela época. E foi durante a época dos militares. Exatamente. Então, assim, foi totalmente
um trabalho, que até falei na outra live, de um pragmatismo responsável, né? Foi um trabalho muito assim de abertura de comércio, da questão do multilateralismo, e foi naquela ocasião que fizeram todo esse trabalho que tem até hoje com a China, com o Brasil. Exatamente. Olha, hoje em dia, quem lida mesmo com China, quem trabalha com China, por exemplo, acadêmicos e advogados norte-americanos que trabalham com propriedade deles são univocais, quase em dizer, e aplaudir o quanto que a China melhorou e está densificando a sua teia, né, o seu ordenamento jurídico. Eu não sabia disso, eu fiquei muito impressionada nesse grupo de advogados de propriedade intelectual quando eu descobri que a China tem diversas cortes, como se fossem tribunais mesmo, tanto para registro quanto para solução de controvérsias, cortes especializadas, várias especializadas em direito de propriedade intelectual. Em diversas jurisdições chinesas. Doutora Clarita, é o país que mais deposita hoje as patentes. É a China. Está em primeiro, acho que os Estados Unidos vem em segundo, o Japão em terceiro, se eu não me engano. Já tem um ranking novo também em relação a isso. Exato. Então, assim, quando você vê isso, é claro, toda a ordem jurídica, ela merece e precisa de aperfeiçoamento. Quantas críticas não temos à nossa ordem jurídica, e quanto eu ouço dos advogados americanos criticando a própria ordem jurídica norte-americana, clamando por mudanças, enfim. Né? Agora, é inegável o compromisso da China realmente com o adensamento do Estado de Direito. Inclusive, isso foi endereçado pelo próprio Xi Jinping em diversas ocasiões, em diversos momentos. Há casos de julgados, de lei de acesso a dados contra o Estado chinês, em que particulares queriam chegar à solução de uma contenda de terras, por exemplo, importante, interessante, precisou da abertura de dados, conseguiu a abertura de dados e conseguiu uma decisão contra o próprio Estado chinês. Então, eu acho que as pessoas elas têm que, na live de ontem, feito sobre o mercado de medicamentos, eu cheguei a falar a seguinte coisa: nós brasileiros gostamos muito de nos apresentar, né, menos ainda. A China é extremamente complexa, né? Muito complexo. E é uma sociedade vibrante, né? As pessoas elas têm uma ideia muito estereotipada que eu realmente não consigo aceitar a essa altura do campeonato, né? Com tanto acesso à informação, as pessoas ainda se valendo de informações muito mastigadas, superficiais e não confrontando com a realidade. Doutora Clarita, qual que é, na sua opinião, qual seria a melhor forma de se administrar o regime internacional sanitário nessa crise atual? Olha, antes de tudo, não enfraquecendo a autoridade do OMS, não é o momento. Entendi. Se o navio está com algum problema, não vai ser você liderando uma rebelião contra que é considerada a hora nobre das lives, sabia? Pico, né? É o pico das lives. Começa de agora, 19 horas, meu Deus do céu, uma competição incrível. Estamos competindo talvez com a Anitta, então é difícil realmente. Mas, enfim, esse não é o momento, né? Por exemplo, na última assembleia tá com áudio agora? A Luísa Furtado disse que estava sem áudio, tá com áudio. Na última assembleia da OMS, foi dito que os Estados Unidos apresentou uma nova reforma ao Regulamento Sanitário Internacional. Isso não é o momento, né? E não foi assim, né? Em 2005, a revisão do Regulamento Sanitário Internacional, merecida há muito tempo, foi muito em razão do ativismo, do protagonismo da então diretora-geral da OMS no caso do Ebola. Ela tomou uma série de atitudes que estavam, digamos, fora do script,
fora do mandato, inclusive, da OMS, mas que não foram questionados em razão da assertividade e da legitimidade, e foram, na verdade, incorporados. Quais foram eles? Por exemplo, né, o ebola não estava listado como uma das doenças que seriam monitoradas pela OMS. Ela ainda assim desconsiderou essa parte e foi em frente. Hoje em dia, não existe uma lista exaustiva de doenças na OMS, antigamente existia. Né? 2, ela começou a aceitar numa espécie de ombudsman, né, assim, informal, denúncias de locais de pessoas que não eram porta-vozes do governo com relação a casos, né, de ebola. Então, tudo isso ajudou na condução da crise, permitiu que funcionários do OMS fossem até o local, dar instruções locais para os presidentes, para os agentes sanitários. Isso tampouco estava na jurisdição, no rosário de competências, só que o mundo aplaudiu, o mundo achou interessante, foi extremamente protagônico e incorporou todas essas novidades no novo Regulamento Sanitário Internacional. Então, hoje em dia, é possível. Mais uma prova de que não houve, por exemplo, omissão. Porque, veja bem, doutor Thomas, se o Regulamento Sanitário Internacional hoje em dia permite que qualquer um do povo generalizada ou uma inobservância por parte do governo, isso não foi feito. Antes de 17 de novembro de 2019, não houve nenhuma denúncia. Aí vão dizer, mas existe uma barreira virtual na China, mas existe também a forma de você pular essa barreira, né? O caixinho, por exemplo. Doutora Clarita, acho que não cumpriu os requisitos da própria OMS, né? Exato, exatamente. Assim, o próprio caixinho que consegue. Agora todo mundo resolveu me ligar, viu? Perdão. Que enfim, veiculou essas informações, né, dos chamados delatores, etc. Não deu parte à OMS antes disso. Não falou para a OMS a respeito de nenhuma recorrência sanitária naquele país, ou seja, não havia. Então, eu acho certos raciocínios e certas acusações realmente de muita má fé. Doutora Clarita, a gente está chegando aí uns 40 minutos da nossa live. Eu não vi nenhuma pergunta dos nossos telespectadores de lá. Eu não vi nenhuma pergunta. Se alguém tiver, pode encaminhar agora. Mas deixa eu ver aqui se tem alguma. Tem, doutora Clarita. Eu também não vi. Então, se não tiver, doutora Clarita, faz umas considerações finais em relação à nossa live e o que você espera aí para um sistema que a gente tem que buscar um sistema melhor mundial sanitário. O que seria na prática, o que a gente poderia pensar como acadêmicos, né? E sugerir também para os líderes dos países, para os governos. Eu acho que esse teste do Covid-19, dessa pandemia, chacoalhou um sistema sanitário mais rígido, de repente com um diálogo cada vez mais dinâmico e presente com todos os órgãos mundiais. O que você acha? Olha, primeiro, o articulista e cientista político Oliver Stunkel, da FGV de São Paulo, ele fez um artigo, eu acho que ano passado, retrasado, que eu recomendo muito e que é parte desse meu endereçamento final. A China conhece mais do Brasil do que o Brasil da China. Acredito que há um conformismo por parte das pessoas de se ater a imagens estereotipadas e não compreender a história chinesa. A história chinesa diz muito sobre como o chinês pensa o mundo hoje em dia, né? E dá muitos matizes. O que as pessoas inspirados pelo comunismo, digamos assim, na verdade, o senhor sabe melhor
né, que são, na verdade, comportamentos típicos da sociedade chinesa. Existe, hoje em dia, quem quer advogar no cenário internacional não pode se furtar a uma análise multidisciplinar. Não pode se furtar ter uma curiosidade antropológica, não pode se furtar ter uma curiosidade histórica, sociológica. Tentar compreender a China sem entender, indo muito. O pico máximo já das lives aí, hein, doutora Clarita? Deve ser. Alguém deve estar lançando. Olha, mas está competido hoje, hein? Não, mas certo aí, doutora Clarita. Tá certo. Onde eu estava? A gente estava falando... Bom, fizeram a pergunta do Oliver, né? Queriam o nome do Oliver Strunkel. Passar para alguém perguntou. E a gente estava falando da China, da questão da antropologia, doutora Clarita, que eu acho que é fundamental você entender um povo pela sua cultura, história, economia. E é isso, eu acho que a China tem muito a ser estudado, são 5.000 anos de história, é muita coisa. E é o que você falou, para você entender, tem que estudar o povo, a cultura, faz parte desse processo. Sim, a China, eu gosto de... se alguém quiser uma remissão mais imediata, estudem o fiel. A China foi obrigada a abrir seus portos, a abrir diversas cidades ao comércio internacional. Ela não queria, foi um ato colonialista, foi um ato de imposição. Olha, um povo que tem uma cultura tão forte e que na época das grandes navegações foi imitado pela aristocracia europeia. A cerimônia do chá britânica é uma imitação da cerimônia chinesa. A porcelana holandesa, o azulejo português, é uma imitação da porcelana chinesa. Os chineses eram considerados o ápice do que havia de mais refinado na civilização naquela época. Só que eles tinham, de acordo com Henry Kissinger, num livro para quem tem curiosidade, On China, eles tinham um senso de se bastar. Eles não queriam realmente, eles não tinham um senso de expansão, expansionista, como eram os por um artefato de guerra que foi a arma, e usou isso contra o próprio chinês para forçá-lo a abrir a comércio internacional, um comércio que era extremamente cobiçado, o comércio de seda, o comércio de chá, o comércio de vários produtos refinados chineses, e foram humilhados, foram levadas doenças, foi levado vício para a China. Quer dizer, será realmente que a China não tem a sua razão de ter uma desconfiança muito grande com relação a qualquer tipo de intervenção unilateral? Eu teria, e eu acho que todos os países teriam. É preciso compreender e se colocar nos sapatos, né, no lugar dos chineses, para compreender realmente quais são os pontos nevrálgicos da política externa e os pontos de honra desse grande país nas suas relações internacionais. Bom, então eu queria agradecer, né, doutora Clarita, pela participação conosco nessa live do InbraChina. E eu acho que cabe a gente fazer novas lives, né, inclusive pela coordenação das relações Brasil-China, para tratar desses inúmeros assuntos que tem aí do papel internacional de cada país, principalmente da China no cenário atual, e o nosso Brasil também, que vem aí, é um mercado pujante, e é um mercado que também merece todo o olhar atento aí nas relações comerciais mundiais, doutora Clarita. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Meu agradecimento, e dizer para a gente já, pós-pandemia, já pensar em eventos presenciais também, porque eu acho que o mais legal, inclusive, o ano passado, fizemos vários eventos presenciais,
sociais, e a gente junta a comunidade, vem empresário, vem advogado, vem... Eu acho que esse diálogo entre as pessoas é interessante. Então, vamos ver se a gente, daqui para frente também, pós-pandemia, a gente consiga fazer alguns eventos aí em Brasília também, que eu tenho uma amiga que é a Mari, tem a Mari, Luísa, tudo de Brasília, elas querem que eu volte para Brasília. Nós também, nossa, a comunidade de sinólogos, de quem ama a China, todos sabem, é muito pequena, né? A comunidade de palpiteiros hoje em dia está enorme, está incrível, né? De uma hora para outra, todo mundo entende de China, né? É complicado. Eu vi que você tem o guerreiro terracota. Minhas idas, eu trouxe ele comigo, pesando horrores na mala, mas fiz muita questão, né? Porque, enfim, é uma lembrança muito querida. Tenho também aquele, eu não sei como se chama. Isso daí é o que? É um porcelanato? Não, não é. É uma... Só um pouquinho, deixa eu... É jade? Nossa, que bacana, bacana. Oi? Muito bonito, hein? Disseram que é típico da cidade onde nasceu. Tá certo. Olha, obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos. Desculpa por essas interrupções, mas realmente esse horário é o horário